boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sexta sessão do Plano D, nossa sexta e última sessão, que hoje é dedicada ao tema de delinear estratégias. E nesta nossa última sessão convidamos três investigadores, Raquel Branquinho, Ana Val, Fabiano Praste, que vêm do REMA, Research Management and Science Communication Hub da Faculdade de Letras do Porto, e é com eles que estaremos à conversa na próxima hora. Eu vou então apresentar os nossos três convidados. Vai demorar mais um bocadinho hoje porque são muitas pessoas, mas vale a pena também ouvir um bocadinho sobre elas, não é? Então vou começar pela Raquel Branquinho, que é gestora de ciência no REMA, licenciou-se em microbiologia pela Escola Superior de Biotecnologia e concluiu o mestrado em controlo de qualidade pela Faculdade de Farmácia na Universidade do Porto. Em 2014 finalizou o doutoramento em Ciências Farmacêuticas pela mesma instituição, onde também exerceu atividades de investigação científica durante mais de uma década. O seu interesse e curiosidade pelas áreas de gestão, disseminação e comunicação de ciência levaram-na a aceitar o desafio de integrar a equipa do REMA em 2019 e anteriormente do Ciência Viva, em Bragança. Nestes domínios coordenou diversos programas de ciência cidadã, como o Integra, Rotas Científicas para uma Integração Intercultural, ou o Encontro com o Cientista, e desenvolveu conteúdos para projetos expositivos, como a Biosfera Integrada, Porque Somos Como Somos. De destaque também a sua participação no projeto pedagógico de aprendizagem de serviço de educação em microbiologia, Micromundo at University of Porto. Vou depois apresentar o Fabiano Praste, e o Fabiano vai me perdoar se eu estiver a dizer mal, é gestor de comunicação de ciência no REMA. Licenciou-se em História em 2009 pela Universidade Estadual de Maringá e concluiu o mestrado em História das Ciências em 2013 na mesma instituição. Em 2017 doutorou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os seus interesses de investigação compreendem a história da medicina, farmácia e ciências naturais, no âmbito dos processos de construção e circulação do conhecimento científico. A sua experiência profissional conta com mais de 10 anos de investigação científica em diversas instituições, nomeadamente a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E finalmente a Ana Val, que é gestora de processos de financiamento científico no REMA. Licenciou-se em História, é mestre em Arqueologia pela FLUP e doutorada em Arqueologia, também pela FLUP em 2012, com a tese Modalidades de Produção de Espaços no Contexto de uma Colina Monumentalizada, o sítio pré-histórico de Castanheiro, no Vento, em Vila Nova de Foscoa. A sua investigação dedica-se sobretudo ao estudo da arquitetura em pré-história, através da análise da construção e uso do espaço por parte das comunidades pretéritas. É investigadora integrada do CITSEM e autora e coautora de várias publicações nacionais e internacionais. Em 2017, obteve uma posição como Associate Research Fellow no Birkbeck Institute da Universidade de Londres e integra a coordenação desde 2004 do projeto de investigação do sítio arqueológico de Castanheiro do Vento. Interessa-se nas áreas de investigação atuais, processos de financiamento da gestão de ciência, arquiteturas pré-históricas e produção de conhecimento em arqueologia. Muito bem-vindos, para começar, eu começava por perguntar à Raquel Branquinho, então se nos falava um bocadinho de qual é que é a missão do REMA na Faculdade de Letras e o que é que no fundo o REMA é uma instituição que não existe em muitas universidades, não é? Foi uma coisa que discutimos já anteriormente. Queria que nos explicasses então o que é a função deste órgão. Muito boa tarde, obrigada João, obrigada Marinela, obrigada ao ILC em primeiro lugar, a vocês os dois e ao ILC por este convite, que é de facto uma honra e é com muito gosto que estou aqui hoje, não só por representar o REMA, mas também porque é sempre um prazer muito grande conversar com vocês e estar com vocês.
E, portanto, assim sem mais delongas, e porque sei que a conversa também vai ser interessante e extensa, portanto, dizer então apenas que o REMA é uma unidade funcional, não é, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e que foi formalmente criada em dezembro de 2019. E, portanto, o seu âmbito de atuação é, no fundo, o desenvolvimento de um conjunto de atividades de gestão e de comunicação de ciência e tecnologia, particularmente na promoção da investigação científica que é produzida na FLUP. E eu diria em dois sentidos, não é? No sentido de garantirmos primeiro a capacidade de afirmação internacional da FLUP, mas também o de colaborarmos na concretização de decisões estratégicas, portanto, em matéria de ID. Como muito bem apresentaste, neste momento o REMA é integrado por 3 investigadores que estamos aqui hoje, e, portanto, e dizer ainda que a atividade desta unidade decorre em articulação com a direção da FLUP, também com os responsáveis das unidades de projetos no ecossistema da FLUP e da Universidade do Porto, e também com os coordenadores científicos das 8 unidades de ID pertencentes à FLUP. E, portanto, dentro desta grande missão que é o REMA, portanto, ele articula-se em 2 artérias essenciais, que são a artéria da gestão e da comunicação de ciência. Eu não sei se, João, se tu queres que eu detalhe um bocadinho o que é isto da gestão e da comunicação de ciência, se deixo... Sim. Sim. E, portanto, esta questão, portanto, vamos dizer assim, da gestão e da comunicação de ciência, que são assim as 2 artérias principais onde o REMA debruça a sua ação, e onde nós debruçamos o nosso trabalho, se calhar integrar estes 2 temas e explicar também um bocadinho o que é que faz um gestor de ciência, o que faz um gestor de comunicação de ciência, porque este também se calhar é um desafio interessante e aspectos interessantes que quem nos estiver a ouvir poderá aproveitar até para delinear novas estratégias naquilo que é o fio condutor de outras perspectivas de investigação e de trabalho, não é? E, portanto, naquilo que é a gestão de ciência propriamente dita, portanto, aquilo que nós fazemos e que o gestor de ciência faz, e vou sempre intercalar aqui um bocadinho os 2, está bem? Diz respeito à orientação das candidaturas a financiamento científico da FLUP, e, portanto, quando falo das candidaturas a financiamento, falo de um financiamento a nível nacional, mas também de um financiamento a nível internacional, e, portanto, e com isto nós queremos o quê? Nós queremos exponenciar as taxas de sucesso das candidaturas e queremos também favorecer o planeamento destas mesmas candidaturas a financiamento. Portanto, assim, e se pensarmos num gestor de ciência, o gestor de ciência neste enquadramento trabalha em diferentes frentes. Portanto, trabalha primeiro na captação de recursos e depois na disponibilização aos investigadores, neste caso aos investigadores da FLUP, de ferramentas de elaboração de propostas a financiamento de ciência. E na prática, portanto, mas isto, digamos que de uma forma muito generalista, o que é esta disponibilização de ferramentas? Portanto, esta disponibilização de ferramentas assenta, por exemplo, na organização, na análise e na disponibilização de informação da candidatura, que é, por exemplo, veiculada pelas entidades financiadoras à comunidade científica. Por exemplo, os editais de candidatura, os guias de apoio aos participantes, os regulamentos e condições dos diferentes programas e todos os outros documentos, portanto, que dependem, obviamente, de entidade para entidade financiadora. No caso particular do REMA, por exemplo, trabalhamos um documento a que chamamos de convites à apresentação de propostas de candidaturas e este convite nós veiculamos para toda a comunidade FLUP. Fazemos também um apoio especializado e estratégico na elaboração e na submissão de candidaturas a programas de financiamento competitivo. E aqui, se calhar, seria interessante destacar alguns pontos específicos. Por exemplo, que um gestor de ciência e nós, no REMA, atuamos no enquadramento estratégico das propostas de candidatura que nos chegam. Ou, por exemplo, em linhas de investigação que não sejam propriamente uma proposta de candidatura, mas que nós conseguimos identificar com as regras de um determinado concurso. Por exemplo, numa clarificação ou numa interpretação de um detalhe para aferir determinada área temática ou determinado grupo de investigação, ou até mesmo um investigador que possa vir a ter um determinado interesse numa linha de financiamento.
Outro aspecto importante onde se pode atuar é na clarificação, por exemplo, das especificidades dos programas a financiamento competitivo, por exemplo, no enquadramento dos objetivos ou das metas que sejam definidos nos documentos fornecidos pelas entidades financiadoras versus as linhas ou as áreas de investigação da FLUP. E neste apoio especializado e estratégico, salientar também o trabalho que é desenvolvido e importante na articulação e no estabelecimento de sinergias com as diferentes estruturas de apoio de outros serviços da Universidade do Porto. Portanto, isto também é o trabalho de um gestor de ciência, mas também com as estruturas do próprio programa financiador. O objetivo de ambos é, obviamente, facilitar o contacto entre estas estruturas e a nossa comunidade científica. E por último, é para parar, Marinela. Não. E por último, eu diria que dentro desta linha, e com o objetivo de cumprir com o ponto seguinte, a procura, ou a ajuda, melhor dizendo, na procura de entidades parceiras ou entidades de potenciação de sinergias ou de novas oportunidades de colaboração para participação em projetos de ID. E o outro ponto que me referia e que também é importante salientar no trabalho de um gestor de ciência, diz respeito ao desenvolvimento da internacionalização da ciência que é realizada na FLUP. Portanto, e daí a importância deste estabelecimento de sinergias. E, portanto, de uma forma generalista, como disse, trabalhamos ainda na organização de sessões de trabalho, na organização de sessões de formação ou de esclarecimento e ainda de atividades de promoção de programas de financiamento, que são dirigidas aos nossos investigadores, aos docentes, aos grupos de investigação específicos, ou podem ser também dirigidas a outros colegas gestor de ciências, portanto, e estas sessões, digamos que são pensadas enquanto veículos facilitadores de informação e de transmissão de boas práticas, mas também podem servir, obviamente, na capacitação, não é? Portanto, para capacitação, para aprendizagem em vários temas centrais e para estratégias de investigação. E, portanto, sem me querer alongar muito, mas falta falar aqui do segundo objetivo, que é o objetivo da comunicação. E, portanto, o objetivo da... Raquel, posso só fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Claro. Só para, porque esta questão que tu estavas a falar do apoio, só para por exemplo, para jovens estudantes de doutoramento que nos estão a ouvir, por exemplo, podem ser da FLUP, mas poderão fazer a mesma coisa nas estruturas das suas universidades, se houver estruturas congêneres. Por exemplo, se eu sou uma estudante de doutoramento que estou a acabar o doutoramento e quero pensar o que é que eu vou fazer depois do doutoramento, de que forma é que eu posso contactar o REMA ou de que forma é que eu posso ter ajuda do REMA? Qual é a maneira mais simples de eu ter acesso no fundo, a todas essas essas ajudas, não é, que o REMA dá e que nós podemos comprovar que são realmente muito valiosas, tanto eu como o João já tivemos a oportunidade em momentos diferentes de colaborar, de ter a ajuda do REMA ou de colaborar com o REMA e, portanto, queríamos só de uma maneira mais... mesmo diretiva, não é? Direcionar o que é que um jovem recém-doutorado pode fazer como é que contacta o REMA, como chega lá? Bom, há diferentes formas de nos contactar, na verdade, portanto, tudo aquilo que nós pedimos, nós temos na nossa página web um campo de marcação de reunião. E essa marcação de reunião tem exatamente como objetivo central o percebermos qual é o objetivo dessa conversa que nós vamos ter, que é para conseguirmos exatamente alinhar todas as potenciais possibilidades que possam existir e enquadrá-las dentro da, digamos assim, da atuação do REMA em função daquilo que sejam os objetivos do jovem investigador. E, portanto, vamos dizer que a forma mais expedita do jovem investigador chegar até nós é preencher esse formulário, é um formulário simples, não demora mais do que 5 minutos e, portanto, nós tendo acesso a esse formulário, em que vai ter que responder a questões de qual é o objeto ou a intenção do seu contacto, portanto a comunidade de ID da FLUP pertence, tem algum trabalho em curso, portanto tem ali uma série de observações em que realmente nos permite a nós fazer uma preparação de um trabalho estruturado e portanto que possamos dar este apoio um bocadinho mais direcionado.
E, portanto, esta eu diria que seria a via principal, mas obviamente que podem entrar em contacto connosco também através de e-mail, através de telefone, portanto, todos os nossos contactos estão disponíveis na nossa plataforma web e, portanto, não é de todo difícil, antes pelo contrário. Portanto, nós tentamos ser o mais céleres possíveis naquilo que é a marcação da reunião e, portanto, depois o trabalho de busca que nós fazemos foi um pouco aquilo que eu expliquei, não é? Perceber naquilo que são as oportunidades de financiamento existente, portanto, imaginando que o jovem investigador quer seguir uma linha de investigação específica, que nos dá a sua diretriz, que nos dá a sua área de investigação e, portanto, nós, em função disso, conseguimos delinear uma estratégia e perceber quais são, por exemplo, as oportunidades de financiamento ou outras oportunidades de parceria que possam eventualmente existir. Por exemplo, o jovem investigador pode estar interessado, por exemplo, em atuar em determinada linha de trabalho, mas pertencer a um grupo de trabalho específico. Por exemplo, nós podemos alinhar mediante um conjunto de oportunidades, como por exemplo as ações COST que estejam a decorrer, uma série, por exemplo, de áreas de trabalho que eles podem seguir, integrar aqueles grupos de trabalho, fazer esse contacto inicial ou direcionar esse contacto e, portanto, estruturar ou estrategicamente estruturar, por exemplo, determinada linha de investigação. Isto, por exemplo, é muito interessante quando se quer iniciar alguma linha de investigação ou algum ponto de investigação que não se está ainda devidamente especializado, mas que se tem interesse em desenvolver e é, por exemplo, interessante participar em reuniões de trabalho e em grupos de investigação onde estas coisas já funcionam assim um bocadinho mais em velocidade de cruzeiro. Acho que respondi à tua questão, não respondi, Marinela? Sim, ótimo. Não, isso era bastante importante. Nós podemos talvez voltar daqui a um bocadinho à questão da comunicação. Só que já que mencionaste todas estas questões sobre, por exemplo, deste exemplo das ações COST e deste exemplo dos concursos, talvez nós pudéssemos explorar aqui um bocadinho uma questão, um bocadinho esta parte das candidaturas, porque Claro. vocês têm tido, de facto, muita experiência neste tempo em que o REMA tem estado em funcionamento, vocês têm ajudado imensos investigadores e têm muita experiência com vários tipos de candidatura. Eu perguntava à Ana um pouquinho agora se ela nos poderia falar um pouco o que constitui um bom projeto e quais são os erros, por exemplo, com que vocês mais se deparam e que vocês acham que é importante evitar, pensando sempre que a ideia é também darmos conselhos a quem nos ouve, não é? Ana. Olá, boa tarde a todos e obrigada pelo convite que interessaram ao REMA para estarmos aqui hoje convosco. Os principais erros, eu elaborei aqui uma pequena lista. É claro que isto por vezes são um pouco de ações gerais ou problemas muito gerais que nós vamos identificando nas candidaturas. E elas vão estando também muito dependentes dos concursos, portanto variam de concurso para concurso. Mas muitas vezes aquilo que eu vou dizer pode parecer muito óbvio, pois em candidatura, no projeto, o investigador está tão focado no seu próprio projeto que acaba por cometer estes pequenos erros que podem condicionar depois a avaliação. E um deles é efetivamente o tempo de elaboração de uma proposta, de um projeto a submeter a financiamento. Isto porque muitas vezes começa a preparar a proposta quando o concurso abre. Ora, aí só temos pouco tempo, não é? Pode ser até 2 meses, 3 meses, mas não é tempo suficiente para amadurecer uma ideia e escrever uma proposta. Os concursos, e sobretudo os concursos, aqui falando dos concursos para quem está a acabar um doutoramento e se quer candidatar a financiamento para um projeto individual de pós-doutoramento, estes concursos são anuais e abrem mais ou menos nas datas semelhantes, não é? Então, são previsíveis a abertura destes concursos. E, portanto, é possível ir preparando esta candidatura ao longo de todo o ano, ir amadurecendo a ideia e preparar então esta proposta e este projeto com tempo e reservar tempo também para pensar sobre o projeto.
Depois, claro, ler atentamente as indicações específicas de cada concurso, porque muitos dos concursos que apoiam investigação individual de pós-doutoramento são muito semelhantes e têm critérios, têm secções de descrição em termos da proposta científica ou depois descrição e reflexão sobre o próprio percurso do investigador, que são semelhantes, mas têm particularidades e, portanto, é necessário ler muito, muito bem o edital, o guia de apoio aos candidatos, porque por vezes há nuances e também há palavras-chave que é necessário reter, e é a partir daí, porque muitas vezes estas entidades financiadoras têm objetivos e financiam projetos que cumpram esses mesmos objetivos. Isto está nos editais e está nos guiões de candidatura, e portanto é preciso ter em atenção. O João pôs a mão no ar, eu não sei se... Queria te interromper, Ana, desculpa, só para perguntar, eu acho que uma coisa que tu disseste aqui é muito importante, que é que uma candidatura após doutoramento demora muito tempo, ou seja, não é realista que pensar que uma pessoa que acaba o doutoramento, não é, em determinada altura, tem às tantas tempo para logo a seguir ir preparar uma candidatura de pós-doc, ou seja, quando é que se deve começar a preparar essa candidatura? Às tantas, é quando a pessoa ainda está no doutoramento, digo eu, não é? Ou seja, ainda não se entregou a tese e já se tem que ter uma ideia bastante, não é? Bastante substancial para levar a cabo noutro projeto seguinte. Gostava de saber o que é que tu achas. Sim, eu acho que quem consegue ter essa visão durante o doutoramento e sobretudo nos últimos tempos do doutoramento, que são pelo menos falo por experiência própria, podem ser muito nem consumidores, não é? A pessoa está demasiado atenta ao que está, à investigação que está a realizar, e às vezes não consegue pensar num projeto futuro ou como é que o seu projeto pode avançar. Mas isto é essencial. E, por exemplo, como explorar os resultados e o impacto dos projetos depois, num pós-doutoramento, é essencial pensar e estar logo numa candidatura. É claro que durante o doutoramento se pode ir vendo quais são as opções e quais são os concursos para financiamento de pós-doutoramento que estão disponíveis. Por exemplo, neste momento temos o programa Marie Curie, que está aberto com as Postdoctoral Fellowships, neste momento até dia 12 de outubro, e posso começar a ler, por exemplo, os regulamentos deste concurso e entrar e perceber o que é que uma Marie Curie envolve. Por exemplo, mobilidade internacional. É obrigatório ir para um outro país. E, portanto, ver se faz sentido ou não para este investigador continuar a sua investigação num outro país com um orientador. E a Marie Curie envolve, as bolsas de pós-doutoramento envolvem um orientador, perceber quem será este orientador que irá ajudar a desenvolver as suas ideias. Ou então concorrer, por exemplo, ao concurso de estímulo ao emprego científico individual pela FCT, que já é um concurso um bocadinho diferente, é um concurso feito, para ser desenvolvido, em princípio, o pós-doutoramento será desenvolvido em Portugal, ainda que possa ter estágios ou deslocações para outros países, mas são concursos distintos, com objetivos diferentes e vai estar dependente do que é que o investigador deseja para continuar a sua investigação. Mas eu diria que sim, durante o tempo do doutoramento, caso queira continuar na investigação, deve pelo menos ler os concursos que não estão em aberto, mas que apoiam Ana, aproveitava, desculpa, só já que mencionaste esses dois em particular, nós tivemos noutras sessões, tivemos uma pessoa a falar sobre os Marie Curies e sobre o concurso do estímulo ao emprego científico, não tivemos, mas estamos cá nós, estamos cá nós, vamos falando um bocadinho. Mas queria-te perguntar se achas que lá está, mais uma vez realista, visto que a maior parte das pessoas que nos ouvem estarão possivelmente ainda a fazer o doutoramento, se é realista começar ou almejar, não é? Ganhar uma Marie Curie, por exemplo, não é? Logo no ano a seguir a acabar o doutoramento. Isso é possível?
ou sendo possível, o que é que a pessoa tem que já ter feito, tem que já ter preparado para, de facto, estar nesse patamar, não é? De poder ganhar uma coisa dessas? Eu diria que é possível, e o investigador tem que, primeiro, acreditar no seu projeto e defender o seu projeto, e também o seu percurso científico. E eu vou dizer bolsas, isto é uma tradução literal para as Marie Curie, mas nós neste momento para projetos de pós-doutoramento estamos a falar de contratos de trabalho com as instituições de acolhimento que recebem um investigador. Estas linhas de financiamento têm em consideração a experiência reduzida do investigador. Agora, é claro que o investigador, durante o tempo de doutoramento, foi dando provas de que é capaz de conseguir realizar uma investigação de uma forma sólida e já mostra que irá conseguir fazer de uma forma independente, que não faz durante o doutoramento, porque tem a figura do orientador, mas que o irá conseguir fazer. E em todos os concursos, neste momento, há uma secção para que o investigador se apresente. Ou seja, não é só enviar o currículo vitae e esse currículo vitae é apreciado pelo painel de avaliação. Não, o próprio investigador fala sobre si e vai salientar os aspectos que acha que são mais importantes, que são relevantes no seu percurso. E aí, isto era um dos pontos que eu tinha aqui, o investigador deve dar informações qualitativas, mas também quantitativas, ou seja, não deixar o júri ou o painel de avaliação deambular pelo seu currículo à procura de números, não é? Deve apresentar os números e dizer, por exemplo, porque é que não fez mais ou porque é que fez assim. Porque muitas vezes isto está dependente dos constrangimentos da própria investigação, como é feita numa universidade ou num contexto nacional, isto sempre, para concorrer a apoios internacionais, muitas vezes é preciso referir como é que em Portugal é feita a investigação num doutoramento e mesmo num pós-doutoramento, em que temos a figura do orientador muito presente, o que não acontece noutros países, não é? Portanto, o investigador, depois de defender o doutoramento, continua a publicar com o seu orientador, é necessário explicar porque é que o faz, não é? Ou outras interrupções que pode ter tido também ao longo do seu percurso. Mas estes concursos, é claro que são altamente competitivos, e falamos de uma Marie Curie, são altamente competitivos, são concursos internacionais. Mas é necessário ter uma boa ideia, não é? Uma ideia que é pensada, e esta ideia também tinha aqui, há 3 critérios a considerar, e a Raquel tem sempre, em todas as formações que nós temos dado, sublinhado. Portanto, há 3 critérios a considerar numa candidatura, que é excelência, impacto e implementação. Portanto, é pensar no projeto científico, na excelência do projeto científico, no impacto desse mesmo projeto e depois a forma como vai ser implementado esse projeto, para além depois das secções em que o candidato fala sobre si, não é? E elas também são essenciais. Por exemplo, nos SECs FCT, no concurso ao Estímulo ao Emprego Científico Individual, é mais pontuado o percurso do investigador do que o projeto de investigação que é submetido. Mas isto, e respondendo à tua questão, João, assim, acho que é preciso acreditar, mas é preciso criar um projeto, é preciso amadurecer um projeto. Preciso acreditar na ideia e defender a ideia, e conhecendo também o que é que está a ser feito na área. Mas isso, quem está a fazer um doutoramento tem um conhecimento, ou deve ter um conhecimento muito detalhado daquilo que está a ser feito na área de investigação, em que está a desenvolver a sua pesquisa. Portanto, dentro da sua área, fazendo uma avaliação crítica do estado da arte, não apenas um elencar das obras já publicadas. Este é um dos grandes problemas, não é? Fazendo uma revisão crítica do estado da arte e relacionar isso com os seus objetivos, não é? Isto é o que foi feito. Porque é que eu quero agora, neste momento, apresentar uma coisa diferente? Uhum. Ana,
deixa-me, eu sei que provavelmente ainda tens mais alguns conselhos a dar, mas eu queria só aproveitar uma coisa que tu disseste sobre este conselho que estavas a dar um pouquinho antes sobre a importância de dar informações qualitativas e quantitativas no CV e queria fazer informações qualitativas e quantitativas no CV. Em primeiro lugar, agradecer. Faço minhas as palavras da Raquel pela gentileza do João e da Marinella e agradecer ao ILC por participar. Olha, o que eu tenho para dizer aqui vai muito de encontro ao que já disseram a Ana e a Raquel, e principalmente aproveito quase tudo que disse a Ana. Quer dizer, chega um determinado momento do percurso do doutoramento em que a pessoa, mesmo ainda sem ter chegado ao final desse percurso muito difícil, que é o doutoramento, precisa começar a prestar atenção em alguns aspectos. Agora, Marina, está bem. Estou a ter eco. Sim, ouve-se melhor assim. O meu som não é muito bom para ouvi-los, mas eu acho que para falar é melhor eu ficar sem. Né? Chega um determinado momento na carreira do investigador jovem, em que ele mesmo, no turbilhão do doutoramento, precisa começar a prestar atenção em algumas coisas. E como a Ana disse, olha, mesmo durante ou ao final do doutoramento, por mais difícil que seja, é bom começar a observar os processos, quer dizer, a pensar o futuro, quer dizer, vou acabar o doutoramento logo, o que é que eu vou fazer a seguir? E olhar os concursos, ver como funciona a submissão de candidaturas, ver que tipo de candidaturas ele pode submeter. O mesmo processo deve se dar quando a pessoa pensa na gestão do próprio currículo. Por havermos estudado, mas também um pouco por tentativa e erro, quer dizer, bastante por experiência própria, percebe-se que mesmo que a maior parte dos concursos faça o julgamento do estudante ou do recém-doutorado que vai fazer o concurso, consoante o tempo de experiência que ele tem pós-doutoral, é o caso dos concursos FCT, e também é o caso das Marie Curie Action, em que o indivíduo é avaliado pela extensão do seu percurso, pelo seu percurso doutoral. Isso, na prática, funciona de maneira um bocadinho diversa, ou seja, o nível de exigência é cada vez mais alto. Se tivéssemos 20 anos a ter essa conversa, eu diria para as pessoas, olha, terminem o doutoramento e vão descansar uns 6 meses, ou 1 ano, e vão espairecer a cabeça e fazer qualquer outra coisa. Mas a nossa realidade agora não permite, e alguns, pelo menos uma estruturação do que se planeja fazer é importante. Eu separei 8 pontos em que, se a pessoa não conseguir completar todos, pelo menos ela saber que o currículo dela precisa de um bocadinho de atenção naqueles aspectos, olha, isso já seria o início de caminho para mais adiante ter um currículo realmente competitivo. Em primeiro lugar, e o que está na mente de todos, que é preciso publicar. Vocês já tiveram aqui, provavelmente, sessões a esclarecer as pessoas como, de que forma, gerir o seu processo de publicação. Sempre vale a pena reforçar que a publicação em si, a publicação digamos, é o objetivo final de qualquer pesquisa, de qualquer investigação, mas ela não é o único objetivo da investigação, quer dizer, ela não é o único objetivo do percurso. Mas essa publicação precisa, nesse ponto, ser o mais diversificada possível, principalmente para nós, que somos das ciências humanas, em que há um peso bastante relevante para a publicação de livros. Um primeiro aspecto a ser verificado é a pessoa, antes
fazer uma avaliação junto com o orientador, ou se o orientador não estiver a participar desse processo, faz ela mesma uma avaliação, pode buscar conselho de investigadores mais experientes, se a tese pode ou não ser um livro, se há a possibilidade da tese ser um livro. Se houver a possibilidade da tese ser um livro, a pessoa deve decidir se vale a pena ou não investir nisso. É um processo um bocado mais longo. Os livros, em geral, demandam a transferência do discurso para um outro tipo de público ou para mais tipos de públicos do que necessariamente o público especialista numa área. É de se esperar que um livro possa comunicar com audiências mais diversas do que aquelas do artigo para públicos especializados. Caso não seja possível a tese ser um livro, ou se o próprio doutorando achar que não quiser transformar a tese num livro, ele deve pensar na publicação de capítulos de livro e artigos. Há uma questão interessante a respeito de capítulos de livro, que eu tive um orientador há muitos e muitos anos, que dizia que um livro editado, uma coletânea de textos, é uma ação entre amigos. E muitas vezes é isso. De maneira geral, temos observado que essas publicações têm sido menos valoradas nas avaliações. Mesmo que sejam editoras excelentes, mesmo que sejam livros acompanhados de gente muito boa, em geral, eles têm sido avaliados têm sido, nas avaliações qualitativas, um pouco menos apreciados do que os artigos científicos. Estes, sim, se possível, publicar em revistas que tenham impacto, que tenham um bom fator de circulação. Nas ciências humanas é de se pensar um pouco a respeito disso, porque são parâmetros um pouco diferentes, mas é algo que se deve sempre pensar. Entretanto, a publicação é só uma parte da nossa atividade. Por isso, eu separei aqui mais 7 pontos que gostava de mencioná-los todos em sequência. Veja, por exemplo, a primeira coisa a se verificar e que vai para todas as outras, deve-se procurar diversificar o currículo. Por mais publicações que se tenha, apenas ter excelentes publicações já não garante mais uma boa avaliação. Nessa diversificação do currículo, uma das coisas que se deve ter em atenção e que é muito bom para uma pessoa que recém termina o doutoramento é pensar em mobilidade. Esta mobilidade, principalmente referente ao processo de internacionalização da experiência. Há vários modelos para se fazer mobilidade, há universidades que oferecem bolsas de curta duração, há agências que oferecem períodos de curta duração com financiamento para mobilidade, há as ações Erasmus, há uma série de opções para as pessoas procurarem que sejam mobilidades curtas, mas ter alguma experiência internacional e ter alguma participação em equipes internacionais. Depois, quando possível, e essa não é uma realidade aplicável a muitos de nós, infelizmente, ter alguma experiência com o ensino, nem que seja na colaboração da atividade docente junto com o orientador, mas alguma experiência, quanto mais experiência melhor, mas no mínimo alguma, de se conversar principalmente com o orientador e procurar aconselhamento neste sentido. Depois, durante e após o doutoramento, mas principalmente logo após o doutoramento, mesmo sem financiamento, procurar participar de projetos internacionais, melhor ainda. De maneira geral, e isso é uma coisa interessante, projetos podem incluir pessoas na equipa quando da submissão da candidatura, mas alguns financiamentos permitem que, ao longo do processo, sejam incorporadas mais pessoas. Os ERC, por exemplo, permitem que se incorpore pessoas a qualquer momento, outras têm períodos específicos para a incorporação de novos membros às equipas. Seria interessante que as pessoas entrassem em contato com os projetos da sua área e aumentassem não só a sua rede de contatos, o seu networking, ficasse mais robustecido, mas também acrescentar ao seu currículo essa participação em projetos. Depois, a participação em atividades de extensão. Essas atividades de extensão, principalmente, podem estar relacionadas ao que muitas vezes as universidades fazem, como a extensão à comunidade, apoio à comunidade, trabalho comunitário, ou coisas desse tipo, trabalho voluntário, oferecer-se para trabalho voluntário, desde que seja ligado aos processos de extensão universitária.
tentar participar ao máximo possível em ações de comunicação de ciência, ou seja, participar em processos que vão comunicar não apenas a sua investigação, mas a investigação dos projetos em que eventualmente possa estar envolvido a públicos mais alargados, públicos escolares, públicos fora da academia, participar, nem que seja em termos voluntários. Eu repito muito a palavra voluntários, que é porque essa é uma realidade que nos atinge. Há de se termos muito para ter um currículo competitivo. E, por final, procurar, sempre que possível, no 8º ponto, desenvolver competências extra à sua própria área. Competências em literacia digital, competências que sejam competências diversas, como no caso daqueles que precisam ter competências de liderança, competências principalmente no meio corporativo, são muito apreciadas, é muito apreciado quando uma pessoa consegue pôr no currículo essas coisas. Quando o indivíduo está mais envolvido em tentar financiamento no meio acadêmico, elas podem ter um peso relativamente menor. Mas, mesmo assim, é uma coisa que as pessoas devem estar sempre atentas, há a possibilidade de sair da academia e tentar um emprego no meio corporativo. Sempre há essa possibilidade, não já ao fim do doutoramento, mas em qualquer altura da carreira de uma pessoa com doutoramento, e isso é uma possibilidade. E talvez seja interessante as pessoas poderem incluir isso no seu CV. Parece tudo muito difícil, mas a construção do CV é um processo contínuo, uma máquina que não pode parar nunca, então seria basicamente isso. Fabiano, muitíssimo obrigado. Acho que todos esses conselhos são muito importantes e espero ainda termos tempo de voltar a eles e escrutinar mais um bocadinho o que tu disseste. Eu queria só passar desta ideia final que tu deixaste de, no fundo, a pessoa tentar desenvolver outras valências, não é? Que não aquelas que estão diretamente ligadas com os projetos de investigação específicos que a pessoa desenvolve, para perguntar à Raquel, que nos queria também falar e acabou por não falar no fundo, da posição de gestor de ciência, não é? Ou seja, como é que a pessoa que esteja em doutoramento, não é? Que queira, ou que tenha a ideia de poder vir a desempenhar essa função, o que é que a pessoa teria, que tipo de valências, lá está, é que eu teria que desenvolver para poder ter um trabalho como o vosso, não é? Raquel, que conselhos é que nos deixavas? Obrigada, João. Só clarificar aqui um aspecto. Eu antes eu referi exatamente tudo o que estava relacionado com o gestor de ciência, faltava-me era aquilo que estava relacionado com o comunicador de ciência, não é? Pronto, ou seja, e tudo aquilo que estava relacionado com o gestor de ciência, já fui dizendo quais são as valências que têm que ter, porque estão diretamente relacionadas exatamente com todos aqueles pontos, não é? Em que fazem parte do nosso trabalho. Portanto, e se calhar só deixar aqui rapidamente, vamos dizer assim, o que é um comunicador, um gestor de comunicação de ciência, portanto, em 2 minutinhos, e depois também se calhar dizer-vos da minha experiência particular, não é? Quais são, ou quais são, vamos dizer assim, pensando as 3, 4 dicas que eu poderia deixar para, se calhar, construirmos um bocadinho este percurso. Achas que pode ser assim, João? E Marinela, sim? Pode? Pronto. Então, falava naquilo que era um comunicador, ou gestor de comunicação de ciência, não é? Portanto, o impulsionador ou impulsionadora da visibilidade e do impacto das áreas de investigação e do trabalho desenvolvido, portanto, em cada uma delas. Portanto, o objetivo máximo, no fundo, é uma maximização estratégica, ou de uma maximização da comunicação estratégica. Por um lado, para os pares, não é? Estamos a falar para os congêneres, e por outro lado estamos a falar em aumentar e melhorar o impacto dos resultados de investigação na sociedade, não é? Porque o objetivo final da comunicação é sempre esta, não é? Portanto, primeiro, como se faz investigação científica, é a primeira linha, e depois transmitir o que dela resulta, não é? E, portanto, o desafio do Remo, o desafio de um gestor de comunicação, assenta então em primeira linha na partilha, não é? Na promoção, no estímulo, na divulgação das atividades, sejam elas de investigação, mas sejam elas, e como o Fabiano estava a dizer muito bem, de promoção da cultura científica, as ditas atividades de extensão também que estávamos a falar. Portanto,
E não esquecer que não é menos importante, portanto, este comunicador de ciência, este gestor de comunicação, tem também um trabalho significativo naquilo que é o impulsionar o desenho das estratégias de comunicação eficientes como bases para o sucesso, não é? Portanto, se conseguimos desenhar uma estratégia, conseguimos ter o impacto e conseguimos maximizar os nossos resultados. E, portanto, muito rapidamente, o que é que ele tem que estar preparado para fazer e saber indicar formas contemporâneas de fazer. Saber comunicar de forma clara e rigorosa. Claro que é um desafio importante em qualquer momento, mas acho que assume uma especial importância nesta fase em que a ciência tem um papel cada vez mais central, não é, nos desafios globais que enfrentamos. Ele tem também que saber promover o debate e a reflexão crítica sobre a atividade científica e também assegurar uma efetiva contribuição da ciência no progresso social. Ele deve ser um fortalecedor da comunicação como garantia da liberdade de acesso ao conhecimento científico e deve também ser um capacitador dos cidadãos com um conjunto de ferramentas. Primeiro, que lhes permitam poder tomar decisões informadas e conscientes nas suas diferentes esferas do cotidiano. Por exemplo, uma decisão de uma determinada dieta alimentar que eu quero seguir, ou a decisão do melhor telemóvel ou de computador a comprar, e portanto um comunicador tem que ser este facilitador de informação, mas por outro lado tem também que fornecer um conjunto de ferramentas, diria eu, que permita solidificar conhecimentos para descodificação de mensagens um bocadinho mais complexas, desafiantes, controversas, diria. Por exemplo, não é? E desculpem-me, a minha área de formação deriva sempre para estes lados, não é? Explicar se os vírus, por exemplo, se transmitem por ondas eletromagnéticas, será que sim? Não é? Descodificar este tipo de questões. Será que as alterações climáticas estão ou não estão efetivamente a acontecer? Mas temos que ter aqui, e o comunicador tem que ter esta sensibilidade, não é? Os cidadãos não são meros receptores passivos de uma injeção de informação a ser preenchida. Não é? Portanto, eles não são aqui um depósito. Portanto, esta estruturação tem que ser muito bem pensada. E por último, eu diria que, e este é um desafio muito interessante, que é aquela questão do despertar das consciências e mostrar de forma clara que comunicar ciência também significa comunicar a incerteza. Não é? Ou seja, a procura constante das melhores respostas que temos que ter, ou das respostas possíveis que podemos dar às perguntas que colocamos, às vezes num ritmo recorde, e acho que um exemplo muito bom que podemos dar é o desenvolvimento exatamente destas vacinas contra a Covid-19. Portanto, e dito isto, e terminando aqui estes pontos sobre um comunicador de ciência, eu, baseado no meu percurso, que foi também ele académico, e o João já o indicou e muito bem, foi este percurso académico, na verdade, que me abriu um leque de possibilidades e que me levaram também a explorar e a investir um bocadinho nesta área da gestão e da comunicação de ciência. Portanto, finalizando, eu diria 3, 4 dicas que mais do que uma dica, de questões que deixava para vocês refletirem ao longo do vosso percurso, que está agora, diria eu, quase a iniciar, não é? Portanto, e seja ele qual for o caminho que decidirem escolher. E, portanto, eu começava por dizer-vos que, isto obviamente do meu ponto de vista, as ideias mais empolgantes e mais inovadoras não surgem de uma mente que está constantemente sob pressão. Portanto, há pouco, isto é um bocadinho controverso, não é? Falávamos em vocês prepararem a vossa proposta de pós-doc ao longo de um doutoramento, mas as minhas melhores ideias de investigação surgiram sempre depois de permitir que a minha mente, digamos que, se abstraísse e relaxasse e se destacasse. E, portanto, para que isto seja possível, qual foi, vamos dizer assim, o ponto que eu me guiei? Foi tentar responder à pergunta: será que eu faço uma gestão eficiente do tempo e aproveito algum desse tempo para pensar e considerar o quadro geral do meu trabalho de investigação? E quando eu me estou a referir aqui ao tempo, eu estou-me a referir a uma ação frequente, uma ação rotineira, uma tarde por semana, uma tarde de 2 em 2 semanas, não é? Pensar que se a abordagem que estou a usar na minha linha de investigação é a mais correta ou é a melhor, se eu tenho outras hipóteses. O que é que significaram os resultados mais recentes da minha investigação? O que é que eu poderia ou deveria fazer a seguir? Se eu efetivamente adquiri todas as competências certas para dar a melhor resposta a um problema de investigação. E se eu não adquiri, o que é que me falta?
não é? E foi exatamente este esforço que acabei por ter aqui no In-Between, de ter pensado e experimentado outras perspectivas, no fundo, não é? Que me ajudou, por um lado, a evitar alguns becos sem saída, nem sempre, mas a progredir rapidamente e a encontrar outras oportunidades de investigação interessantes, como foi o caso da gestão e da comunicação de ciência. E, portanto, terminava esta primeira reflexão incentivando, e seja qual for, obviamente, o caminho que escolham, a irem o mais longe que conseguirem. Dedicar-se, como o Fabiano disse também muito bem, e eu reforço, a adquirir conhecimentos noutras áreas próximas, eu diria que até distantes da vossa escolha de investigação inicial. Não é? Costuma-se dizer, mantenham os olhos abertos e a cabeça alerta. E, portanto, rapidamente dizer-vos que a segunda dica que gostaria de vos deixar diz respeito à formação que vocês podem procurar nestes processos de aquisição de novas competências, portanto, e também à participação em programas de alta qualidade. E não menos importante do que isto, atenção aos mentores que vocês escolhem ao longo deste percurso. No meu caso em particular, e na gestão e na comunicação de ciência, eu optei por fazer uma formação intensiva, sempre apoiada na altura pelos meus orientadores científicos que me estimularam a progredir nesta área, e portanto, e que começou por ser em Itália, não é? Eu fiz um curso intensivo na GCOM, fiz outro na Escola Internacional de Jornalismo Científico e Comunicação, fui complementando com várias atividades de job shadowing internacional e com outras formações em áreas particulares que eu ia percebendo que precisava de desenvolver para determinado trabalho que tivesse em mãos. E, portanto, havendo variadíssimas opções nesta linha, não existe propriamente aqui uma fórmula certa que eu possa dar. O que considero efetivamente importante é que procurem formação especializada e profissional nas novas áreas que decidam abraçar. E, portanto, estas duas reflexões, se calhar, levam-me diretamente ao terceiro ponto que queria partilhar com vocês, é percebam exatamente qual é a forma de se distinguirem de todos os outros. Né? E, por vezes, é exatamente nesta dúvida em que residimos, em relação ao nosso percurso profissional, que área seguir, pós-doutoramento, o ambiente corporativo, uma outra área de investigação. Portanto, talvez aqui possa residir a chave para impulsionar uma nova área na nossa carreira, não é? Eu diria que o ponto-chave neste processo é o transformar a forma como encaramos a nossa história, mesmo não utilizando um caminho tradicional, ok? A questão acho que temos que responder a priori, a questão mais basilar de todas é porquê que eu quero desenvolver este trabalho? Investigação ou não? Mas porquê? Não é? Qual é o objetivo? Onde é que eu quero ir? Onde é que isto me vai levar? E depois, claro, com todos os argumentos solidificados, que se perceba quais são os pontos únicos e os pontos fortes, os adquiridos e aqueles que se pretende adquirir. E terminar dizendo, portanto, do meu ponto de vista, quando selecionarem um tema, se quiserem continuar nesta linha de investigação ou desenvolverem uma determinada especialidade, pensem num tema ou numa área que seja pouco trabalhada, não é? Avaliar a oportunidade pela escassez de investigação, vamos dizer assim, disponível. Quanto mais é difícil é o problema, eu diria que maior é a importância da sua solução. Portanto, eu acho que passava agora aqui também a oportunidade para que a Ana e o Fabiano pudessem partilhar as suas últimas ideias. Sim, obrigada, Raquel. Ana, isto hoje está a ser uma lista de conselhos maravilhosa, já vou em 20. Ana, tu tinhas-nos falado de alguns conselhos, tinhas falado da importância do tempo, da importância da leitura, de dar boa informação, de procurar uma boa ideia. Há mais coisas que tu queiras acrescentar para formularmos este plano D? Eu vou só, se calhar, sublinhar uma delas. Tinha aqui outros, se calhar, mais específicos, mas para isso podem entrar em contato com o REMA e depois trabalharemos os projetos individualmente. Mas dizer que uma candidatura e um texto de candidatura não é um artigo científico, é uma proposta científica. Sim. Portanto, é necessário convencer um painel de avaliação que este projeto de investigação vale a pena ser financiado neste momento, que é de essencial importância e que
o investigador é a pessoa correta, é o melhor investigador, o que está melhor posicionado para desenvolver essa mesma investigação. E nesse sentido deve-se, como é óbvio, evitar utilizar jargões ou um discurso muito fechado, virado apenas para especialistas, mas ter um discurso claro, mas assertivo também e direto, não é? Devem-se evitar expressões como imagina-se que, ou pensa-se que, espera-se que. Não, o projeto vai. Pode existir problemas e por isso é que tem ou deve contemplar um plano de contingência, um plano de avaliação de riscos e dizer esta é a minha hipótese interpretativa. É claro que há riscos, quais são os riscos e como é que eu vou ultrapassar caso eu não consiga desenvolver esta hipótese. Mas ser assertivo no texto, portanto, confiar naquilo que na proposta. E pensar em todos os pormenores. Por vezes há secções que não são avaliadas como o sumário ou como o acrónimo, mas o avaliador entra em contacto imediatamente com o sumário e com o acrónimo. São as primeiras coisas que o avaliador entra em contacto. E isto depois pode criar uma disposição, pode já criar alguma, por parte do avaliador, dar-lhe alguma dica de como é que depois vai avaliar o projeto. Portanto, todos os pormenores têm que ser pensados. E outro conselho também é tentar, e mesmo antes de escrever a candidatura, escolher um amigo que não é especialista e em 2 minutos dizer-lhe o que é o seu projeto. E se conseguir em 2 minutos passar a mensagem para um não especialista, é porque a ideia está sólida. E escolher também críticos, ou seja, amigos ou colegas que sejam da área e que vão fazendo uma avaliação progressiva, ou não, mas que o investigador vai enviando os textos da candidatura, e não são aqueles amigos que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir, que está ótimo, é um tema muito interessante, não, são aqueles que nos apontam os problemas e os aspectos menos bons da candidatura. Portanto, havia aqui outros aspectos mais específicos, mas se calhar estamos já no final do tempo, ficava por aqui e, mais uma vez, contactem o REMA caso queiram elaborar uma candidatura ou mesmo perceber quais são as opções após um doutoramento. Muito bem, obrigado. Ana. Força, Marina. Não, João, só estava a agradecer a Ana, força. Não, eu queria pegar também nisto que a Ana estava a dizer já da preparação de candidaturas e perguntar ao Fabiano outra vez para ver se falávamos mais um bocadinho. Eu sei que o Fabiano também tem interesse na questão das publicações. E o que é que tu achas, Fabiano, em que estado é que deve estar o currículo da pessoa, não é? Quando se vai, de facto, concorrer a um destes financiamentos, ou o SEC, ou a Marie Curie, o que é que a pessoa de facto tem que ter? Não é? Porque tu dizias há bocadinho que a pessoa tem que ir pensando em publicações não é, de alto impacto, etc. Mas, efetivamente, o que é preciso? Ou mais ou menos o que é que a gente precisa? Quantas? Quantas não digo, mas o que é que a pessoa deve esperar já ter produzido por essa altura? Obrigado, João. Olha, quantas é muito difícil responder o quantas. Eu acho que para isso não há resposta, porque imagina, e aí eu vou lá para a área da Raquel, fica melhor. Eu vou lá para a área da Raquel. Imagina que a pessoa só tem uma publicação, mas é na Nature, não é? Ou, por exemplo, no meu campo, que é a história das ciências, a pessoa só tem uma publicação, mas é na ISIS. É diferente. Então, é claro que para o investigador em início de carreira, conseguir publicar em revistas de alto impacto é mesmo muito mais difícil. Mas há de se buscar as revistas mais qualificadas possível. Há de se evitar, e isso era um erro que, por exemplo, meus colegas cometiam muito. Quando eu estava ao final do mestrado, eu tinha colegas que tinham o costume de participar de dossiês temáticos ou coisas assim em absolutamente qualquer revista. E depois essas próprias revistas perdiam a sua frequência, a revista publicava 2 números por ano, depois passava já a publicar 1 e daqui a pouco a revista já não existe mais.
no mínimo, observar se a revista é uma revista que dá para confiar. Quer dizer, é o mínimo que a pessoa tem de fazer. É ver se a revista para a qual ela submete é confiável. Não é? Se você daqui a 10 anos não vai estar lá com um texto publicado numa revista que sequer vai ter um repositório online para as pessoas poderem ter acesso ao que publicou. Isso seria o mínimo. Então, em termos do que a pessoa precisa ter, a pessoa precisa ter um currículo equilibrado, o melhor que ela conseguir no estágio da carreira em que está, há de se mirar alto, para conseguir atingir quase tudo, ou não tudo, mas pelo menos deve-se pôr a barra lá em cima, não é? E procurar, em termos de publicação, também diversificar, ou em termos linguísticos, ou diversificar em termos de local e país onde a revista é editada. Este é um conselho que pode ser muito útil para estudantes, que devem ser, em número razoável, os que nos assistem, portugueses e brasileiros. É um conselho bastante útil se eu tivesse recebido esse conselho antes, teria evitado alguns dissabores. É muito comum, e é uma coisa bastante estranha, quando um investigador inglês publica nos Estados Unidos, considera-se que é internacional. Quando um investigador português publica no Brasil, em geral, essa mesma qualificação de internacional não é dada à publicação dele. É um processo que eu desconheço os meios, eu desconheço o modo mental que opera este processo, mas é um processo real. Ou seja, portugueses e brasileiros, pela facilidade e pelo grande número de revistas e pelo público-alvo nas ciências humanas das suas investigações, muitas vezes o público para o qual a pessoa quer publicar está mesmo no universo lusófono, tendem a procurar revistas. E quando querem brasileiras ou portuguesas, e quando querem internacionalizar, brasileiros costumam procurar publicar em Portugal e o contrário também é verdade. Embora isso seja importante, e publicar em português seja muito importante, é também, dados os tempos em que vivemos, necessário que procure-se publicar em inglês e, principalmente, procure-se publicar fora do circuito lusófono. Há imensas revistas brasileiras e portuguesas que publicam em inglês, ou francês, ou espanhol, ótimo, tiveram chance de publicar nessas revistas, muitas delas são muito boas, mas procurar também publicar fora deste universo. Pessoas que conseguem ter isso costumam ter seus currículos avaliados com um score um bocadinho maior e costumam ter alguma vantagem competitiva neste quesito. É bom lembrar, João e Marinela, que não é uma fórmula mágica, não é? E não é uma receita de bolo, muito menos daqueles bolos de caixinha que você só põe água e põe no forno e ele cresce. É algo que se precisa ver, que cada concurso tem sua particularidade. Por exemplo, infelizmente, o SEC institucional tem sido o SEC individual tem sido um pouquinho mais severo nos anos anteriores. Não sabemos ainda essa quarta edição, como é que virá, mas alguns painéis têm sido um pouquinho severos no julgamento dos currículos dos investigadores muito em início de carreira. Essa é uma questão do painel, principalmente nas ciências humanas, têm sido bastante rigorosas e têm sido bastante exigentes. Do que temos vindo a observar das formações, algumas instituições promotoras de concursos dão diretrizes bastante específicas para que os avaliadores avaliem os investigadores consoante ao tempo de experiência que têm. Essa é uma realidade, ou pelo menos é uma diretriz nos concursos Marie Curie. A Ana sabe muito melhor a respeito disso. Os concursos promovidos pela Comissão Europeia, pelo European Research Council, têm essa diretriz, e alguns outros concursos costumam ter. A impressão que se tem é que todos os concursos e todas as agências de financiamento dizem: olha, lembrem-se que estão lidando com um período alargado de 5 anos, por exemplo, no caso do SEC individual, 5 anos de experiência pós-doutoral, e podem ter candidatos que terminaram o doutoramento logo mesmo à porta do concurso. Eu acredito que todos devam receber essa
todos os avaliadores devem receber esse alerta. Mas é uma tendência no mundo competitivo em que vivemos e na ciência cada vez mais competitiva que temos que enfrentar, que as pessoas tendam a ser bastante, e principalmente porque a fasquia é bastante alta, as pessoas tendam a fazer julgamentos bastante severos relativamente ao currículo. Ter os melhores conselhos que eu acho que todos nós destacar seus pontos positivos. Isso é muito importante nos concursos da FCT, do SEC individual, mas é também muito importante na maior parte dos concursos que as pessoas em início de carreira de investigação tendem a enfrentar. Então, entender, conseguir perceber muito bem como mostrar aos avaliadores que aquela pessoa é uma pessoa que, se não tem ainda um currículo extenso, por ser jovem, é uma pessoa que pode vir a ser, que é uma pessoa promissora, que pode vir a ser bastante competitiva no futuro. Essas talvez sejam as dicas mais importantes que poderíamos dar. Muito obrigada. Meu Deus, o que é que vocês acham de fazermos aqui uma espécie de resumo destes conselhos e depois vemos se falta alguma coisa, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Está bem? Então, plano D, não é? Esta é a nossa última sessão, portanto este é o nosso último plano D derradeiro. Primeira coisa a fazer quando se está a terminar o doutoramento ou já terminou o doutoramento, estando-se na FLUP, é contactar o REMA, não há dúvida, não é? Primeira coisa a fazer é contactar o REMA. Depois, começar com tempo a pensar e a preparar o projeto. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Se conseguirem isso na reta final do doutoramento, fantástico. Se não, mal terminem, é bom começar com tempo a pensar nestas questões. Ler muito bem toda a documentação ligada aos concursos, os guiões de apoio, os editais, perceber exatamente ao que é que se concorre. Em caso de dúvida, contactar o REMA. Se não estão na FLUP, procurem nas vossas universidades um organismo que possa também ajudar-vos nessa questão. Um terceiro conselho, saber apresentar no nosso CV, apresentar informação qualitativa e quantitativa sobre o nosso percurso. Aliás, o Fabiano acabava de falar sobre isso. Mesmo quando ainda não temos um CV muito desenvolvido, mostrar como podemos vir a ser investigadores promissores, como poderemos vir a ter um bom desempenho e, portanto, temos sempre de nos lembrar que os avaliadores vão ler 1000 candidaturas, 500 candidaturas e, portanto, somos nós que temos que saber mostrar os nossos pontos fortes, não é? Salientar os pontos fortes, com modéstia, não é? Mas com inteligência para o saber fazer. Depois, pensar que ao desenvolvermos uma ideia, a ideia para ser boa tem que responder a 3 critérios: excelência, impacto e implementação. E um outro conselho é saber convencer quem lê a nossa candidatura que nós vamos fazer um bom projeto ou temos uma boa candidatura. A Ana lembrava que a candidatura não é um ensaio científico e, portanto, a nossa estratégia é retórica, não só retórica, mas eu acho que também, retórica fui eu que acrescentei, mas é, como dizia a Ana, sermos assertivos no que queremos fazer, juntando um plano de riscos ou um plano de contingência, dizendo também que estamos cientes dos perigos e temos já estratégias pensadas para precaver alguma derrapagem nestes projetos. Já vamos no 6º conselho. Todos os pormenores têm que ser pensados, portanto, pensar nos mínimos pormenores, desde o acrónimo ao sumário às partes mais extensas. Se um campo de maquinatura só tem uma frase, pensem nessa frase como não veste um poema, é importante. Não pode ser, o veste um poema não pode ser, mas é muito importante. Sétimo conselho, criar uma task force. Este é o conselho da Ana,
constituída por 3 pessoas. Um amigo não especializado, a quem vamos explicar em 2 minutos e tem que entender, este amigo ou amiga vão ser massacrados até entenderem a mensagem, e dessa task force, mais 2 amigos da área, que sejam críticos e que nos ajudem a fazer. Isto é uma coisa que... e trabalhar em comunidade e com os colegas, a partilha realmente é fundamental. Ora, o 8º conselho, fazer uma gestão do currículo inteligente, de modo a que ele seja equilibrado e que tenha qualidade, não é? E para isso o Fabiano falou-nos em 8 subpontos, digamos assim: publicar, e em relação a publicar, o Fabiano foi-nos falando de várias coisas, mas eu acho que houve 2 coisas de que ele falou que vale a pena lembrar. Pensar se as revistas onde publicamos não vão desaparecer e vão sobreviver no digital, por exemplo, se daqui a uns anos haverá repositório dessas publicações, e que é importante diversificar também na língua e no país em que se publica, e havendo esse esforço. Mas, portanto, para um bom CV, publicar, diversificar o currículo de modo a que ele não consista só em publicações, é importante pensar nas outras áreas do currículo. Apostar na mobilidade para podermos internacionalizar a experiência, procurar alguma experiência de ensino ou de docência, sempre que possível, procurar participar em projetos, mesmo sem financiamento, e se fizermos em projetos internacionais, melhor, para também aumentar a rede de contactos e a experiência na investigação, desenvolver atividades de extensão, de apoio à comunidade, fazer ações de comunicação de ciência junto de públicos diversos, público escolar, público em geral, e, finalmente, desenvolver competências extra-área, e foi algo que o Fabiano e a Raquel também falaram, a importância de procurar outras competências que possam enriquecer a nossa área principal, pode ser literacia digital, pode ser outra coisa qualquer. Um outro conselho importante que também vocês nos deixaram foi a importância de fazer uma gestão eficiente do tempo, do nosso tempo pessoal, de maneira a gerir não só os tempos de descanso, mas também os tempos de reflexão, não é? Como falava a Raquel, porque procurando fazer atualizações na nossa área, procurando novas competências, mas também novas atualizações na nossa área. Um outro conselho, se estiverem muito cansados com tudo isto, contactem o REMA. Mais ainda 2 conselhos: procurar áreas que estejam ainda pouco trabalhadas, não é? Como dizia a Raquel, quanto maior for o problema, e finalmente, e esse é o mais importante de todos, contactar o REMA se estiverem na FLUP, porque está visto que é muita coisa, e ainda bem que vocês são 3, não é? E acho que isso é maravilhoso. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu acrescentar não, mas eu reforçava 2 coisas. Essa de sonhar alto, e é o que, e vai de encontro ao que a Raquel disse, procurar áreas que sejam mesmo pouco estudadas, é o princípio do high risk, high gain. Para nós que somos dessas somos mais jovens, a investigação tem de envolver algum risco para que no mundo cada vez mais competitivo em que vivemos temos algum ganho. E depois, os 3 pontos da Raquel, isso, a excelência, o impacto e a implementação. Eu, há poucos dias, ouvi assim, que um projeto perde-se na excelência, mas ganha-se no impacto e na implementação. Se a proposta científica não estiver boa, não adianta nada, não é? Mas boas propostas científicas precisam ter um bom plano para o impacto e um bom plano para a implementação. Que isso eleva o potencial da boa proposta científica. E quando a Raquel mencionou, e ela menciona, e ela sempre, e nós estamos sempre envolvidos com isso, esse é um processo que todos temos de estar atentos, principalmente os que são muito mais novos do que nós.
Isso para nós é difícil. É verdade. Ana e Raquel, últimos comentários? Eu acrescento só mais um ponto antes de passar à Raquel, e um deles é assistir a formações como esta, não é? E salientar esta ação que tu, Marinela, e o João desenvolveram, que é importantíssima, e eu e o ILC, e há outras formações a decorrer também. Há sempre formações sobre as candidaturas a estes projetos de pós-doutoramento ou outras ações, e sobretudo vinculadas pela União Europeia. Vezes brincalhona, por assim dizer, e utilizando aquela velha máxima, não é? Marchem para longe do som das armas e construam a vossa própria batalha, não é? No fundo é um bocadinho isto que é exatamente bater naquela questão de serem únicos, de escolherem uma área pouco trabalhada, no fundo de enfrentarem cada problema como se fosse um desafio e uma oportunidade, porque é aí que se vão no fundo buscar os melhores, as melhores soluções, não é? As melhores soluções para aquilo que pretendemos encontrar, e mais uma vez, sem dúvida alguma, muito obrigada, Marinela, muito obrigada, João. Estas iniciativas são de facto absolutamente importantes e cruciais naquilo que é a construção, vamos dizer, dos primeiros passos da carreira, não é? Da construção da nossa carreira, porque o doutoramento não é um fim por si, não é? O final do doutoramento é um início de tudo. E portanto, este é um ponto que eu diria um ponto de reflexão, não é? E é o ponto que nós podemos utilizar, se calhar, para refletir o que estamos a fazer, onde estamos, para onde queremos ir, quais são os objetivos que queremos alcançar portanto, usar estas dicas todas para conseguir construir este percurso e, claro, contactar o REMA, e eu reforço esse ponto também. Muito obrigada aos três. Nós temos muita sorte na FLUP Invester e muito obrigada pelo vosso trabalho, que é muitas vezes invisível. Invisível, vocês fazem muito trabalho de bastidores e ajudam muitas pessoas sem que a comunidade em geral saiba, mas muitas coisas passam pelas vossas mãos e vocês têm feito um trabalho excelente, e por isso nós também vos queremos deixar o nosso agradecimento público por tudo isto que têm feito por todos nós, nós investigadores na FLUP, e hoje pela comunidade em geral, porque também partilharam o vosso saber, a vossa experiência com um público mais alargado, que também é importante. Acho que sim. Marinela, só rapidamente, e também agradecer por esta, e falaste aqui num ponto importante que eu, entretanto, esqueci-me, olha, de eu referir. A verdade é esta, que é exatamente a oportunidade de nos mostrarmos e também mostrar um bocadinho aquilo que vamos fazendo, e estavas a dizer e muito bem, de muito deste trabalho invisível, não é? Em particular no trabalho da gestão, e também dizer que esta unidade que foi criada e que agora que começa realmente a ter frutos, foi criada por nós, não é? E começamos tudo do zero, no fundo com uma caneta e com um papel, não é? Como se costuma dizer, e passando aqui, claro, obviamente as aspas. Mas, portanto, agradecer-vos a vocês, a Marinela e João, e ao ILC também, por nos darem esta oportunidade de nos... O Fabiano está a mostrar a caneta, porque é verdade, aquela caneta. É essa caneta. A caneta, porque é verdade, e portanto agradecer-vos esta oportunidade também de nos mostrarmos um bocadinho, no sentido de mostrar o que é que fazemos, de mostrar o que é que podemos fazer, porque acredito que também, se calhar, muitos destes investigadores que hoje nos estarão a ouvir desconheciam, até então, não é? Aquilo que desenvolvíamos e que suporte estratégico é que lhes podíamos dar, não é? Que não é um suporte qualquer, é um suporte de pensar nas coisas estrategicamente e de ajudá-los, vamos dizer, a pôr mais um tijolo naquilo que é o caminho, Sim. Seja lá ele que queiram qual queiram construir, desculpem. Sim. Para além de, eu não sei se isso ficou claro, mas para além do facto de o REMA
fazer atempadamente, se for solicitado, uma pré-leitura das candidaturas e um aconselhamento, não é? E esse tal olhar crítico, que nós às vezes temos uns amigos que podem fazer, mas ter um olhar crítico ou uma opinião profissional do grupo do REMA é valioso, não é? Para uma candidatura que depois vai a concurso, não é? Vocês ajudam nessa primeira fase de maturação, quer dizer, o investigador, a investigadora é que tem que ter a ideia, não é? Mas vocês ajudam nessa primeira leitura a tentar eventualmente a encontrar pontos que precisam, pormenores que não estão bem ou pontos que precisam ser reforçados, e vocês fazem esse aconselhamento que acho que é fundamental para quem concorre, é uma mais-valia muito grande e, portanto, era só para deixar isso claro também, não é? Portanto, contactem o REMA, vão à página, solicitem uma consulta, sigam o site e sigam as ações de formação, as ações de divulgação, porque tem, pelo menos neste espaço, tem um sítio onde possam encontrar mais informação. E acho que foi uma forma muito boa de terminarmos este nosso ciclo do Plano D, não é, João? Com esta nossa última sessão. Dizer, no entanto, que o Plano D, no fundo, esta temporada termina agora, mas nós pensamos em organizar uma outra temporada, outra série, se quisermos chamar, em inglês, não é? E vamos já começar talvez a tratar disso no próximo semestre. E que vai, obviamente, também beneficiar da gente também já ter feito esta, temos aprendido o que é que de facto falta falar, o que é que fizemos mal, etc. Por isso esperem de nós também outra série, não é? Vamos continuar, no fundo, a falar destes assuntos. Dizer também, antes de me calar, deixa-me só dizer mais isto, sim, termina aqui, mas nós também da nossa parte e da parte do ILC também podem esperar agora várias compilações que a gente vai fazer de vários dos temas que foram sendo abordados por vários dos oradores, vários dos convidados, não é? E que no fundo serão provavelmente mais fáceis de digerir, não é? A gente tentou não é, que estas sessões fossem curtinhas, mas mesmo assim sabemos que não há tempo às vezes para ver tudo, não é? Por isso vamos tentar o nosso público esteja atento que vão ser lançadas em breve compilações, não é? De conselhos ou pelo menos de dicas, não é? Sobre os vários dos temas que a gente foi tocando. E despeço-me, então, agradeço também ao desculpe, Marina, agradeço ao REMA e a vocês os três, e despeço dos nossos ouvintes também. Agradeço e vamos continuar aqui. Então queríamos agradecer também à Lourdes Gonçalves e à Ana, Ana Monteiro, desculpa, Ana, são tantas Anas hoje, eu só pensava em Ana Val, desculpa, Ana Monteiro e Lourdes Gonçalves, que também estão invisíveis, mas que nos têm acompanhado sempre nestas sessões, e desejamos a todos e a todas um bom verão, descansem, podem refletir, podem trabalhar, mas descansem, que também é muito importante. Um bom verão para toda a gente e vemo-nos em breve. Muito obrigada. Até à próxima.